Amém, irmãos, graça e paz. Boa noite, a todos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu creio até que esse texto vai ser exposto domingo também, na EBD, Na sequência, eu creio que será esse texto que será exposto. Não será por mim, mas certamente será esse texto que será exposto no próximo domingo, na EBD. Então eu não vou adiantar a EBD, tá certo? Eu vou apenas ler e explicar esse texto à luz do que o Senhor falou ao meu coração. Todos encontraram? 12:9, Romanos? Posso ler? O texto sagrado diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por esse momento em tua presença. Obrigado por cada vida que tu trouxesse essa noite a esse lugar. Eu oro também por nossos irmãos que estão de forma remota nos acompanhando nesse culto de terça-feira, família e oração, que tu possa também ministrar os seus corações e que nós tenhamos aqui um tempo precioso de crescimento, de ensinamento do Senhor, e que no final, Deus, o teu nome seja glorificado como assim deve o ser. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus, pois Ele vive, Ele reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Interessante, irmãos, que o lar, ele tem se tornado um lugar perigoso, Muitas vezes, muitos lares já não têm harmonia. E eu faço o seguinte questionamento: o que é que mais você precisa hoje como família? O que é que mais nós necessitamos hoje como família? Talvez seu grande alvo seja morar num bairro melhor, em um condomínio melhor, possuir um carro melhor, ter plenas condições de dar uma educação melhor a seus filhos, não é verdade? Quem sabe poder desfrutar de férias ao lado do seu cônjuge. Tudo isso é legítimo, tudo isso, irmãos, deve ser buscado por nós. Mas eu gostaria de dizer a você que isso não é o mais importante sobre o seu lar. E quando eu me debrucei sobre esse texto para pensar sobre família, à luz desse texto, eu entendo o seguinte: que a maior necessidade de todas as famílias que estão aqui nessa noite, sabe qual é? De relacionamento saudável. A maior necessidade nossa como família cristã, ainda é de relacionamento saudável, de um ambiente harmonioso na nossa casa, de um ambiente saudável, não só para nós, como também para nossos filhos e demais familiares. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, Paulo recomenda algumas virtudes sobre o lar cristão, sobre a vida cristã, de uma forma geral. E a primeira virtude que ele diz, no verso 9, é o seguinte:
o amor seja sem hipocrisia. O que é que Paulo está nos ensinando? Trazendo para o contexto da família, Paulo nos diz o seguinte: no seu relacionamento interfamiliar, retirem as máscaras. Seja quem você é. Seja quem você é. E à luz disso que ele começa a nos dizer aqui, essa máscara tem que ser retirada em primeiro lugar para com Deus. Nós não podemos esconder o que nós somos diante de Deus. E evidentemente também nós não podemos esconder quem nós somos para os nossos familiares. Em outras palavras, seu cônjuge tem que saber os bastidores da sua vida. Você não pode ter segredo com a pessoa que você é casado. De maneira alguma. Se você quer demonstrar um amor, quer buscar virtude dentro do seu casamento, você tem que ser um livro aberto para a pessoa que você se casou, dentro da sua casa. O que Paulo está recomendando aqui, uma aplicação à luz da família, é que no casamento não pode ser um palco. Nós não podemos estar dentro do nosso lar sempre representando. E muitas vezes há pessoas que estão casadas há anos, há décadas, e não conseguem conhecer totalmente a pessoa que está ao seu lado dormindo com ele. Por quê? Porque o tempo todo essa pessoa representa. Ela é uma coisa diante do cônjuge, ela é uma coisa diante dos filhos, ela é uma coisa diante das redes sociais, mas no fundo ela não é nada daquilo. Então Paulo nos manda que, com relação a isso aí, ao amor, nós venhamos a tirar as máscaras. E ele continua ainda no verso 9, irmãos, a parte B, olha o que ele diz: odeie o mal e apegue-se ao bem. O que é que ele está nos ensinando aqui? Que todos nós que somos cristãos, nós somos conhecidos por aquilo que nós abraçamos. Ele acabou de dizer, ele acabou de mencionar, que nós devemos abraçar um amor sem fingimento. Ele usa a palavra sem hipocrisia. Então isso nós devemos abraçar. Sermos verdadeiros, não só na nossa casa, mas como nós estamos aqui num culto de família e oração, que sejamos evidentemente verdadeiros dentro do nosso lar. Que nosso cônjuge, que nossos filhos saibam quem nós somos. Isso é imprescindível. Agora também, se nós abraçamos isso por um lado, ao mesmo tempo, nós devemos ser conhecidos por aquilo que nós renegamos. Ao mesmo tempo que nós abraçamos esse amor sem fingimento, Paulo nos dá outra ordem, para que dentro da nossa casa a gente odeie o mal e apegue-se ao bem. Que ensinamento tem aqui para a nossa vida essa parte B do versículo de número 9, queridos? O cristão, ele é alguém que dentro dos seus relacionamentos, inclusive nos seus relacionamentos familiares, ele precisa se posicionar. Se posicionar. Esse é o chamamento do apóstolo aqui. Em outras palavras, ele está nos dizendo o seguinte: que nós não podemos ser uma pessoa amorfa, ou seja, sem forma. Em determinados ambientes você se comporta de uma maneira, em outros ambientes você se comporta de outra maneira. Em certas situações você é cristão demais, em outras situações você é cristão de menos. Ou seja, tipo aquele camaleão, né? O camaleão, ele é um animal que ele toma a forma da vegetação, a cor da vegetação. Se ele está em uma vegetação seca, logo a sua pele fica parecida com a vegetação. Se ele vai para uma vegetação verde, logo a sua pele fica verde também. Paulo está dizendo, nós não somos assim. Nós temos posicionamentos dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, com certeza, com certeza. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: saia de cima do muro. Posicione-se dentro de sua casa. E me permita aqui citar um salmo. O Salmo 101, versículo 2, a parte B. É um salmo de Davi. E Davi diz o seguinte nesse salmo: em minha casa
Andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu e você, e principalmente aqui agora eu falo aos pais de família, às mães de famílias que estão aqui, você é responsável pelo que entra na sua casa. Inclusive via internet. Você é responsável pelo que os seus filhos veem, pelo que o seu cônjuge vê. O que é que nós temos permitido? O que nós temos deixado passar? Então nós somos conhecidos por pessoas que amam sem hipocrisia, mas que não permitem que o mal permeie a nossa família, permeie a nossa casa, ganhe tentáculos dentro do nosso lar. Isso deve ser observado por todos nós. Versículo 10, por favor, vá a ele. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Meus amados irmãos, a nossa família, ela precisa ser um lugar de intimidade. Confiança se conquista. E ela é fundamental para qualquer relacionamento. Quando nós amamos com amor fraternal, nós estamos dizendo para quem convive conosco que nós somos pessoas confiáveis. Quando nós amamos com amor fraternal, nós estamos dizendo para os nossos que nós somos pessoas compreensivas. Que a sua família seja um lugar de recomeço, de segundas oportunidades. O mundo pode até não dar uma outra oportunidade para seu filho, mas pai e mãe que está aqui nessa noite, você tem obrigação de dar. Nós temos obrigação de fazer isso. Agora me permita aqui uma observação importante. Para nós cristãos, nossos familiares devem olhar para a igreja com olhos fraternais. E como isso é importante nessa noite a gente ouvir, irmãos. Porque o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, ele nos diz o seguinte: façam o bem a todos, especialmente aos que são da família da fé. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui uma coisa muito básica, mas às vezes negligenciada por nós. Qual, pastor? A nossa família sanguínea, para nós cristãos, ela tem uma extensão mais abrangente. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que a nossa família real, para nós cristãos, vai além dos nossos laços sanguíneos. Nós temos, com todos esses irmãos que estão aqui, olha, laços espirituais. Quer você queira ou não, aqui estão seus irmãos, que você tem obrigação de amá-los, não pelos vínculos sanguíneos, mas pela família espiritual que a igreja representa para nós cristãos. Portanto, é preciso dedicação, é preciso ter eterna afeição pela igreja. Por favor, Felipe, coloca aí na tela, por favor, Felipe. Mateus 12, do 46 ao 49. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Olha o que o texto nos diz. Está aí? Amém. Vamos ler? Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos deles estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu aos que trouxe o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Verso 49. E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está desprezando a sua família de forma alguma. É tanto que na cruz, ele deixou Maria, sua mãe, sob os cuidados de João. Contudo, ele está nos dizendo uma coisa aqui importantíssima.
A nossa igreja, ela também é a nossa família. Então, portanto, cabe uma aplicação para nós aqui nessa noite. Olhe como a igreja é importante. Olhe como a igreja é salutar para a nossa vida. Em Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13, você pode ler em casa. Quando João tem a visão, antes de João ver Cristo, o que é que João vê? João vê, irmãos, os 7 candeeiros. Isto é, a plenitude da igreja. Só depois disso é que João vê o Cristo glorificado. Sabe qual a grande lição aqui? Ele está nos dizendo que Jesus está no meio da sua igreja. E olha que observação importante eu vou fazer para você aqui nessa noite. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. Não caia no erro de ser um desigrejado. Não caia nesse engodo de falar mal da sua congregação, de detonar seus irmãos na esquina. E por que eu lhe digo isso? A salvação é por meio da igreja, pastor? Não. A salvação é por meio de Cristo. Mas ninguém será salvo se não fizer parte da noiva dele. Ele tem uma noiva que zela por ela, enquanto possivelmente alguns a machucam. Mas ele se deu por ela e ele a ama, cheia de defeitos, cheia de falha, é verdade. Mas ele está trabalhando nela, ele é o arquiteto principal dela. E ela é a nossa família. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que Cristo valoriza tanto a igreja, que ele se dá a conhecer no meio dela, e não à parte dela. O que é que nós vamos fazer domingo aqui? Nós vamos celebrar a Santa Ceia, em comunhão. Uma pregação dramática do que ele fez pela igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo a voz do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui em comunhão, um orando pelos outros, porque Cristo se revela não fora da igreja, mas dentro dela. E vou finalizar esse ponto dizendo o seguinte: é impossível você caminhar com Cristo se você não caminha com a sua igreja. É impossível. Guarde isso no seu coração. É impossível você caminhar com Cristo, com o noivo, se você despreza a noiva. É impossível. Verso 10, a parte B, por favor. Olha o que ele diz. A parte A diz o seguinte: ame uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, entendendo que nós temos uma extensão maior do que a nossa família sanguínea, que é a nossa família espiritual. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Oh, meus irmãos, dentro do nosso lar, nós sempre idealizamos. É ou não é? Qual é o filho que está aqui, que você não já pensou, pelo menos um momento, como eu gostaria que meu pai fosse diferente? Qual é o filho que está aqui, que pelo menos por um momento você não pensou, ah, se minha mãe fosse igual à mãe de Cicrano? Muito possivelmente, todos nós. Qual é o pai ou a mãe que está aqui, que você nunca fez uma comparação, que seja pelo menos na sua mente, ah, se meus filhos parecessem com o de fulano? Ah, se meus filhos fossem como fulano? Não é verdade? Aí Paulo chega e diz o seguinte: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O que é que ele está dizendo? Que dentro do nosso lar, apesar de nós idealizarmos um pai, uma mãe, um filho perfeito, e ao mesmo tempo nós temos dificuldade de honrar, de termos afeição pelo que Deus nos proporciona. Sim ou não? Deixa eu lhe dar um alerta aqui nessa noite. Nós devemos saber qual é o nosso papel dentro da nossa casa. Seus filhos vão falhar com você. A ideia que você que tem dos seus filhos não será 100%. Eles irão falhar. E compete a você o quê, como pai ou como mãe?
ajudar seu filho a dar certo na vida. Lembra que eles são flechas? Na aljava de um flecheiro? Você vai fazer de tudo, e eu sei que tem mãe e pai aqui nessa noite, que você tem feito de tudo, para que seu filho acerte, para que ele vá no alvo certo, mas nem sempre será assim. E você vai deixar de amá-lo? E você vai deixar de honrá-lo? Ele vai deixar de ser seu filho? Jamais. Você continuará honrando ele. E veja uma forma que você, pai e mãe que está aqui nessa noite, faz, que você pode honrar seu filho. Seja exemplo. Ele pode errar. Você pode errar. Mas ele tem que ver em você, papai e mamãe, a vontade de acertar, mesmo não sendo perfeito. Mas por outro lado, e os filhos? Muitas vezes nós pensamos, se meu pai fosse aquele empresário, chegasse em casa numa limusine, eu morasse no melhor condomínio de Campina, eu pudesse frequentar os melhores colégios, como isso seria bom? Eu lhe pergunto, será que você não honra seu pai a ponto de ver o que ele tem tentado trazer para dentro de casa de forma honesta? O quanto ele tem lutado juntamente com sua mãe para que você dê certo? O que ele tem passado, o que ela tem passado? Aí você poderia dizer, pastor, como é que eu posso honrar meu pai? Eu vou lhe dar apenas um ponto aqui que eu creio que resume todos. Sem envergonhá-los. Sem envergonhá-los. Você faz muito em honra pelos seus pais, se você viver dessa maneira. Amém, queridos? Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Versículo 11, vá a ele. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo a quem? Servindo o Senhor. Irmãos, que virtude que deve ser buscada por nós. O que Paulo está dizendo aqui, meus queridos? Na vida, todos nós precisamos de entusiasmo. Você não vai fazer nada em lugar nenhum, se você não tiver entusiasmo. E certamente não o fará na igreja também. Ele nos chama aqui, irmãos, para vivermos com zelo, para cumprir as nossas tarefas, como fazendo, e é verdade, para o nosso Senhor. O chamado aqui é para que nós façamos as coisas, não de forma apáticas, mas com fervor, sabendo que estamos fazendo sempre para o Senhor. Para o Senhor. Então que haja isso em nós, zelo, fé, não como preguiçosos, mas como pessoas fervorosas. Eu lhe pergunto, isso está inato em nós? Nós nascemos com isso? Não. Nós não nascemos com isso. Isso é obra do Santo Espírito. Então que nós peçamos nessa noite, que o Espírito de Deus nos dê zelo. Em tudo que a gente vai fazer com zelo, com o entusiasmo necessário, para cumprirmos, irmãos, adequadamente nossos deveres como cristãos. Pare um pouquinho aqui. O nosso país está diante de outro escândalo. O escândalo do Banco Master. Todo mundo sabe. Não é verdade? O juiz que estava à frente, ele foi afastado, Toffoli. E foi posto outro juiz lá, Mendonça. Detalhe, ele é crente. Ele está à frente desse caso agora. Quando ele assumiu aquele caso, o que seria mais comum na vida de um juiz? Dizer, agora é comigo. Vou abrir a Constituição, vou fazer cumprir a lei, todo mundo vai me obedecer, porque agora o cara sou eu. Mas ele tem o que Paulo disse aqui que ele deveria ter: zelo. Todos os canais noticiaram,
Foi notícia em CNN, na Globo, na internet, nos blogs, em todo lugar. A primeira atitude de André Mendonça, sabe qual foi? Eu vou orar. Isso chocou a nossa imprensa. Isso chocou o mundo jurídico. Como é que o ministro do STF, antes de consultar a Constituição, vai consultar Deus? Simples. Porque ele é zeloso. Ele nasceu assim? Não. É obra do Espírito Santo nele. O cargo de uma autoridade suprema do nosso país não subiu a cabeça daquele homem. Eu vou orar porque eu não dependo em primeiro lugar da Constituição. Eu dependo de Deus. Isso é zelo. Todos nós deveríamos ter isso. Todos nós devemos buscar isso, com certeza absoluta. Versículo 12, vá a ele, por gentileza. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queridos, qual é a família que está aqui nessa noite, que você nunca viveu uma tribulação? Impossível de encontrar. Só que um detalhe: há distinção sim entre uma família ímpia passando por uma tribulação e uma família cristã passando por uma tribulação. A família ímpia passando por tribulação, ela não tem esperança. A família ímpia passando por oração, ela jamais vai orar. É verdade ou não é? A família ímpia passando por uma tribulação, paciência é o que ela menos tem. Mas Paulo nos diz aqui, que a família cristã, como a família cristã, como é que ela encara uma tribulação? Ele vai nos dizer aqui, à luz de Romanos 5, Felipe, por gentileza, do verso 3 ao verso 5, Felipe, por favor. Vamos ler, irmãos, esse texto aqui? Olha o que o texto sagrado nos diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos para nós aqui. Quando a tribulação bate à nossa porta, qual é a sua esperança? Um dia vai melhorar, porque um dia Deus há de agir, e mesmo se Ele não haja, um dia Ele vai voltar. Eu não viverei eternamente sofrendo nesse torrão chamado terra. Um dia Ele irá voltar. Quando a tribulação bate na nossa porta, como nós reagimos? Com paciência. À luz desse texto que nós acabamos de ler, você que é cristão tem o seguinte discernimento: Deus tem alguma coisa a me ensinar nisso que eu estou passando. É didático. É didático. Eu sei o que eu estou passando. É a mão de Deus sobre a minha vida, amém. Lá no final, eu vou tirar uma lição e eu vou ficar mais forte. É ou não é? Mas enquanto você tem essas atitudes, ao mesmo tempo, você persevera na oração. Agora me permita um adendo aqui nessa noite. Interessante que Jesus, quando esteve aqui por 3 anos, as maiores provas de fé que ele teve, não foi de Israel, foram de pessoas gentílicas. A mulher cananeia, grande é a tua fé. E daquele centurião romano, em Mateus 8, a partir mais ou menos do verso 10, quando ele diz o seguinte: Senhor, não precisa tu nem ir na minha casa para curar meu servo, basta uma palavra tua. E Jesus disse: será que eu vou encontrar essa fé no meio do meu povo? Qual é o ensinamento que eu gostaria de trazer aqui para você? Que quando o dia mau chegar, a gente não fique se descabelando.
mas que a gente tenha paciência suficiente para dobrarmos os nossos joelhos e perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres nos ensinar? Mas eu estou aguardando, Senhor, até eu entender ou até essa tribulação parar. Que essa seja a nossa atitude. É isso que deve ser buscado no nosso lar. Não é verdade, queridos? Muitas vezes, nós não precisamos de uma conjuntura melhor para viver. Eu vejo tanta gente preocupada com tanta coisa, com salário melhor, com carro melhor, com condomínio melhor, quando deveria procurar por virtudes melhores dentro do lar dele. Essa é uma realidade. Versículo de número 13. Versículo 13 nos diz assim: ajude a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Olhe, você já passou pela sua cabeça a ideia de você ensinar a sua família a ser generosa? Generosidade, irmãos, tem que haver na nossa casa. O que Paulo está nos dizendo aqui é que é uma virtude que deve ser buscada por mim e por você. Qual, pastor? Abrir nosso coração, abrir nossa casa, mas abrir também o nosso bolso. Você poderia me perguntar: pastor, como é que eu posso fazer isso dentro da minha casa? Que a sua casa pode perfeitamente, querido, hoje, tornar-se num centro de aconselhamento para a glória de Deus. As pessoas que lhe procuram com problema, escutam o que de você com relação à igreja? Você aconselha edificando ou você aconselha matando? A sua palavra é medicina ou a sua palavra é veneno? Abra seu bolso, abra seu coração, abra também a sua casa. E me permita aqui mais um ponto aqui. É vergonhoso, querido, e tornar-se-á uma vergonha para o Médici, se qualquer um dos nossos irmãos daqui passarem necessidade, e se nós soubermos dessa necessidade, a gente não ajudar. É ou não é? Nosso irmão Tiago diz o seguinte no capítulo 17, versículo 17 e 26, do capítulo 2 da epístola dele: se alguém tem fé e não consegue ter obras, essa fé não serve para nada. Olha aí. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não adianta alguém bater na sua casa padecendo de 1 quilo de alimento. Não adianta alguém bater na sua porta precisando de pagar uma luz, uma água, comprar um remédio e você dizer: eu vou orar por você. Não adianta. Sabe por que eu lhe digo isso? Nós não podemos ser indiferentes à necessidade dos nossos irmãos. A você que está aí, a igreja do Médici tem responsabilidade, a sua igreja, a sua família. Temos responsabilidade com o João Neto, com o pastor Tiago, com o diácono Edenildo, com a missão Portas Abertas, com a missão Desafio, entre outras. João Neto só faz a feira dele, se a oferta do Médici for. Eu lhe pergunto: quanto sai do seu bolso para a oferta missionária? Se não tiver fé, se não tiver obras, essa fé não vale muita coisa, queridos. É muita teologia e pouca prática. Tiago diz: é morta. Vamos para o verso de número 14, por gentileza. Olha o que nos diz o verso 14. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Isso é fácil? Não venha me dizer que isso é fácil, que não é.
Você abençoar quem está lhe amaldiçoando. Você bendizer aquele que está falando mal de ti. Isso é fácil? Não é. Porém é bíblico. É divino. Com certeza. Mas isso é prova da graça de Deus, irmãos, derramada sobre nossos corações. O diácono Carlinho abriu o culto dizendo o seguinte: se o evangelho não tivesse alcançado ele, possivelmente ele estava no lamaçal do pecado. Graça. Mas esse evangelho que nos tirou do lamaçal do pecado, continua a nos limpar. O Espírito Santo continua derramando nos nossos corações. Então atente para o seguinte: dentro da sua casa, dentro da sua igreja, seja um encorajador. Que sua palavra, querido, alivie fardos. Que sua palavra seja azeites na ferida, remédio, bálsamo. Que elas sejam oportunas, que elas sejam verdadeiras, que suas palavras sejam carregadas com graça. Interessante, né? A história diz que o filósofo Sócrates, ele passava todas as suas palavras por 3 peneiras. O seu comentário. Eu vou lhes dar essas 3 peneiras. Primeiro, a peneira da verdade. Quando você recebeu uma informação ou um comentário, certifique-se de que ele é verdadeiro ou é só boato. Tem um fundo de verdade? Então escute-o. Segunda peneira, a peneira da bondade. Ou seja, quando você escutar alguma coisa, antes de você repassar, faça a seguinte pergunta a você mesmo: vai edificar a quem se fala? Eu vou ajudar ou vou causar mais dano a essa pessoa que eu vou compartilhar essa informação? Segunda peneira. Terceira, primeira peneira da verdade, segunda peneira da bondade, terceira, a peneira da necessidade. O que significa isso aqui? É útil? Eu preciso dizer? Eu preciso contar? Vai melhorar a situação? Meu querido, você precisa ter um filtro. Você não pode ouvir qualquer coisa e sair disseminando para todo mundo. Tenha um filtro. Sabe por quê? Com uma palavra, a gente pode destruir uma reputação. É ou não é verdade? Então cuidado com o que a gente vai comentar. Então abençoe, mesmo aqueles que o maldizem. Abençoe. Isso é divino. É fácil não, pastor, mas é bíblico. Versículo 15 e 16. Vamos a ele. Alegre-se com os que se alegram. E parece que Paulo nos diz também que às vezes é possível torcer pelo 13. E chore com os que choram. Versículo de número 16. Tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ei, deixa eu dizer algo aqui a você. Toda família tem momento de celebração. Sim ou não? Todos vocês que estão aqui, já houve um momento dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seio da sua família, que foi festa. E cada conquista que seu familiar, inclusive pessoas da igreja, elas obtêm, alegre-se. Fique feliz por eles. Mas haverá momentos também na sua família que você vai ter que chorar com os que choram. Haverá também na nossa família, na nossa igreja, momento de dores. Nós já vivenciamos essas situações aqui na nossa igreja. Houve momentos celebrativos, houve momentos de comemorações, mas todos nós tivemos um momento triste, sim ou não? E graças a Deus que o médico chorou com os que choram. Mas é mais fácil, parece, irmão, chorar com os que choram, do que se alegrar com os que se alegram. Aí Paulo diz que nós devemos fazer as duas coisas. Celebrarmos as nossas vitórias, mas também chorar com os que choram. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. O cristão
não é um solitário. Não. O cristão, ele é um solidário. Você não pode viver sua vida cristã sozinha, sem pedir ajuda a ninguém. Meu irmão, que cristão eu sou, que família eu tenho, se eu não consigo confiar em vocês, se eu não consigo compartilhar meus fardos com vocês, não é verdade? Isso é verdade, irmãos. Nós temos que ser solidários, jamais sermos egoístas, arrogantes, soberbos. Isso não cabe mais na nossa vida, dissimulados, né? Nós somos os que somos, nós somos servos de Cristo, e isso nos basta. Tem coisa que a gente arrasta de criança, né? Eu não sei se você já teve esse problema com você, eu pelo menos tive, né? Muitas vezes eu imitava muita gente. Eu tinha um amigo, que ele tinha uma mãe dele, nós estudávamos juntos. Eu ia na casa dele, a mãe dele tinha uma mania, ficava assim, ó, piscando os olhos. O apelido dela era fulana pisca-pisca, tomara que ela não esteja me ouvindo. E eu olhando para aquela mulher, eu fiquei com a mesma coisa. Cheguei em casa com... pai disse, que presépio é esse, mano? Não é verdade? Porque tinha mania de imitar as pessoas. Na verdade, deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite, à luz desse texto. Seja você. Você pode ter referenciais, mas você não precisa ser imitador de alguém para ser aceito. Você tem identidade própria. E o que lhe caracteriza é o fato de você ser cristão. E cristão não é soberbo, cristão não é arrogante. Ele sabe quem ele é. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade que acha assim, como é difícil casar hoje em dia. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que diz o seguinte, como é difícil criar filhos hoje em dia. Não é verdade? Mas deixe-me dizer algo aqui para você nessa noite. Essa semana eu meditava na vida de Jonadab, a mãe de Moisés. Ela casou-se num tempo difícil. E ela foi ter Moisés num tempo pior ainda, onde existia uma sentença de morte sobre todos os bebês. Por 3 meses, ela conseguiu esconder aquele menino. Eu fico imaginando a agonia que era com 3 meses, para ela fazer com que aquele menino chorasse, mas não fosse ouvido pelos soldados de Faraó. Mas chegou um tempo que não deu mais para esconder. Aí deixa eu dar uma aplicação aqui para você. Não tenha medo de ter filhos. Os filhos são bênção do Senhor. 3 meses não deu mais. O que ela fez? Ela betumou aquele cestinho, impermeabilizou ele, fez o que ela podia fazer, colocou Moisés dentro daquele cestinho, mas ali não só estava Moisés, ali estava o coração de Jonadab. Ela colocou no rio Nilo, cheio de crocodilo, isso chama-se fé, e fez o seguinte, vai, não foi assim. Ela chamou Midian e disse, fique olhando para onde o cesto vai, isso é fé. Porque se ela não tivesse fé, ela não teria chamado Midian, irmã de Moisés, para ver um crocodilo devorando o irmãozinho dela. E quando ela colocou aquele menino no rio, sabe o que ela estava dizendo? Senhor, a partir de aqui, não é mais comigo, é contigo. Jovem que está aqui nessa noite, não tenha medo de casar, porque você vê muitos casamentos frustrados. Case com o homem ou com a mulher de Deus e viva pela fé. Não tenha medo de ter filhos. E o filho que você tem, por mais problemático que ele seja hoje, você já betumou? Já. Já colocou ele no cesto? Já. Já foi até onde você pôde ir? Amém. Daí em diante, é com ele. Guarde seu coração e descanse.
Sabe, irmãos, versículo de número 17. Vamos a ele, verso 17. Olha o que o texto sagrado nos diz. Não paguem a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Verso 19. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos. Mas dê lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você é cristão? Um cristão, ele não faz inimigos, mas ele os tem. Eu vou repetir. Um cristão, ele não faz inimigos, mas é verdade que ele os tem. Jesus tinha inimigo. Paulo tinha inimigos. Sim ou não? Claro que sim. O que eu estou querendo dizer aqui? Não vai existir casamento saudável. Não vai existir, irmãos, família saudável. Não existe paternidade saudável sem o exercício do perdão. Eu sou pastor daqui. E o pastor conhece as ovelhas. Há pessoas aqui doentes emocionalmente, porque não conseguem perdoar. E não são poucos. Você sabia disso? E por que eu lhe digo isso? Porque pagar o bem com o mal, isso é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana. Mas pagar o mal com o bem é graça divina. E o Evangelho nos chama a isso. Oh, meu querido, como seria bom se ser evangélico só era colocar um paletó e uma gravata e tivesse tudo resolvido. Só que não. Na nossa família, no seu relacionamento matrimonial, na sua, irmãos, relacionamento com seus filhos, não pode jamais ser um ambiente vingativo. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. A vingança é uma apropriação indébita. Você não pode fazê-la, não compete a você se vingar. É isso que o texto está nos dizendo aqui, ela pertence ao nosso Deus. E Ele sabe como fazer. Sim ou não? Claro que sim. Sabe por quê? Um espírito vingativo é contrário ao espírito cristão. Isso é uma realidade, queridos. Vou lhe dar alguns exemplos. Jó orou pelos seus acusadores. Sim ou não? Outro exemplo, Estevão intercedeu pelos seus algozes, quando ele estava sendo apedrejado. Agora, para mim, o exemplo maior. Meus queridos irmãos, ao meu ver, biblicamente falando, não existe nenhum personagem que tinha tudo para ser um amargurado na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, quanto José. Porque José foi traído por toda a família. Todos os irmãos. Sim ou não? Jogado numa cisterna. Vendido como escravo. Indo para a casa de Faraó. Aliás, para a casa de Potifar ser escravo. Lá é caluniado. Vai para uma prisão. Interpreta um sonho lá. Depois sai. Quando os irmãos chegam diante dele, tudo com fome. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele já tinha feito. Porque lá no Egito ele teve 2 filhos. E um dos filhos dele era um monumento ao perdão. Olha o nome do rapaz. Manassés. Desde que Manassés nasceu, José olhava para ele e aquele menino falava ao coração dele dizendo o seguinte: Deus me fez esquecer. Eu não guardo mágoa de vocês. Deus me fez perdoar. É ou não é? Família é lugar de perdão, igreja é lugar de perdão. E só perdoa quem é crente. Isso é uma realidade, queridos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vai para o verso 18. Já estamos caminhando para o final. Verso 18. Já li o 17, o 19, vamos para o 18.
Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Interessante esse verso 18 aqui. Eu acabei de dizer a você que o cristão, ele não é um gerador de conflitos. Ele não é um encrenqueiro. Ele não é um criador de problemas. Ele é um pacificador. Por isso que ele perdoa. Contudo, a Bíblia está nos ensinando uma coisa aqui. Que nós não podemos manter a paz a qualquer preço. É tanto que ele diz, se possível, mantenha a paz com todos. Por quê? Eu vou ler um texto das Escrituras que diz o seguinte, Hebreus 12:12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abra seus ouvidos por gentileza. Você não pode manter a paz sacrificando a sua santificação. Por isso que Paulo diz, se possível, tenha paz com todos, mas haverá pessoas que você não vai poder caminhar com elas sozinho por muito tempo. Há ambientes que você não vai poder frequentar para ter paz com aquele ambiente, porque ela vai de encontro à sua santificação. Eu dei até esse exemplo na minha pregação, domingo à noite, domingo passado. Haverá amizades, que você vai chegar em um determinado momento e vai dizer à pessoa, por mais amigo que ela seja sua, a partir daqui, meu querido, você vai caminhar sozinho ou sozinha. Eu vou orar por você, mas não dá para caminhar com você dessa maneira. Haverá relacionamentos amorosos, namoro, noivado, da mesma forma. Deu até aqui, meu querido. Está ferindo a santidade de Deus, não dá mais para a gente caminhar sozinho. Aliás, juntos, eu vou caminhar noutra direção. Arrume outro negócio para você, não dá para mim não. Por isso, se possível, a gente deve seguir a paz com todos. Mas quando essa paz compromete a nossa santificação, não dá. Negócios exclusos, não dá para você estar nele. Aquilo que você não pode publicizar, que é ilícito, você faz por quê? Você não deve ter paz se você está participando de alguma coisa ilícita. Não deve. O cristão não participa. Esse é um ponto, irmão, você vai ter que pensar. 20 e 21 para a gente ir para casa. Vamos ler? O texto sagrado nos diz assim. Versículo 20. Façam o contrário. Ou seja, em vez de se vingar, faça o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Você nunca vai conseguir vencer o mal com truculência, com indiferença. Não. Lá e eu aqui. Nunca você vai vencer o mal. Paulo está nos dizendo como se vence o mal. Nós não vencemos o mal, irmãos, com armas de destruição. Pelo contrário, mas com atos de misericórdia. Por exemplo, quando uma pessoa lhe trata mal, eu sei que você já teve essa experiência. Quando uma pessoa vem com ira diante de você, mas você, quando responde com brandura, o que acontece com aquela pessoa? Ela fica sem jeito, sim ou não? Ela não sabe nem onde botar a cara, como a gente diz aqui no Nordeste. Porque, biblicamente falando, a palavra branda, ela desvia o furor. Sim ou não? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está nos ensinando aqui, que quando uma pessoa lhe faz o mal, você deve revidar com o bem. Está com fome, eu vou dar de comer. Está com sede, eu vou dar de beber. Precisa ser ouvido, eu vou escutar. Vai falar grosso comigo, eu não vou revidar.
eu lhe pergunto, isso é obra de quem? Vem do seu sangue? Vem da sua família nobre? Você aprendeu na Universidade Federal de Campina Grande? É Espírito Santo puro, nos enchendo a cada dia. Interessante que ele diz um termo aqui que para nós é um pouquinho estranho, né? Ele diz o seguinte, olha. Você amontoará, verso 20. Você amontoará, se você fizer isso, brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é que ele está dizendo aqui? Muito possivelmente aqui, Paulo está fazendo uma alusão a um ritual egípcio, no qual um homem dava pública demonstração de seu arrependimento, levando na cabeça uma bacia cheia de carvão em brasa. E a sensação provocada pelo calor das brasas, em cima da cabeça daquele homem, significava para ele a dor do arrependimento, que era ardente como um fogo interior, a queimar a sua consciência. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Onde há arrependimento, necessariamente há lugar para o perdão. Olha, Felipe, Salmo 51, 13, Felipe, por gentileza. Esse salmo é um salmo de arrependimento de Davi, né? Quando Davi cai com Batseba, ele escreve esse salmo. E olha o que ele diz no verso 13. Ele diz o seguinte, que depois que ele se arrepender, depois que Deus tiver gerado nele um coração contrito e quebrantado, ele diz o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Não tenha dúvida, você que está aqui nessa noite. Quando as pessoas verem você pedindo perdão, elas irão aprender com você também. É isso que Davi está nos ensinando aqui, à luz desse Salmo 51, 13, e Paulo também. Ele está dizendo o seguinte, Davi está dizendo que depois de uma queda enorme que ele sofreu, Deus o restaurou. É isso que ele está dizendo assim. Deus o perdoou. E agora sim, ele pode ensinar o caminho a outros. Meus irmãos, posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Não torne sua vida cristã inviável. Eu vou repetir. Não torne sua vida cristã inviável. Vou lhe dizer por quê. Porque se você frequenta a nossa comunidade e você ainda não aprendeu a exercer perdão, deixe-me lhe dizer algo aqui para você. Primeiro ponto, você nunca foi perdoado. Segundo ponto, Deus não recebe sua adoração. Terceiro ponto, Deus não recebe a sua oferta. Quarto ponto, Deus não escuta a sua oração. Você está vindo aqui perder tempo, porque Ele não está recebendo o seu culto. Eu via um riozinho do pastor Augusto Nicodemos. Ainda hoje eu vi esse rios, né? Depois você que sabe inglês, me diga o que é rios. O que significa? R-E, pastor Jorge, né? Depois o pastor me diz o que é, tá bom? Que eu não sei a tradução ainda, mas eu vou pesquisar com o meu Google aí, pastor Jorge. Ele dizia o seguinte nesse rios dele. Uma mulher procurou ele no gabinete. E fazia anos que ela tinha entrado no gabinete dele. E pastor Augusto olhou para ela e disse: e seu marido, como vai? E ela disse: ele lá e eu aqui. Quero nem saber. Pastor Augusto Nicodemos disse: só tem um problema com você. Você nunca vai para o céu, se permanecer dessa maneira. Eu termino com o verso 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Parece que Paulo está nos dizendo o seguinte: não dê lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque quando nós damos lugar ao diabo, nosso amor é fingido. Quando damos lugar ao diabo, nós não honramos os outros. Quando damos lugar ao diabo, nós não somos zelosos
com a nossa fé em Deus. Quando nós damos lugar ao diabo, nós não nos alegramos com esperança. Nós não temos esperança. Nós não ajudamos o necessitado. Nós não abençoamos aquele que nos maldizem. Com certeza absoluta, nós não temos paz com todos. E jamais a gente vai exercer perdão. Vai exercer perdão. Sim ou não? Se somos cheios do Espírito, quem é que nos controla? Você já bebeu? Espero que nunca tenha feito. Mas quando nós éramos cheios de vinho, quem bebeu aqui já sabe, né? Quem nos controlava era quem? O vinho. Mas hoje, cheio do Espírito Santo, quem é que te controla? Amém?